Boa tarde, amigos. Vamos iniciar mais um evangelho na casa do Dr. Antônio, na casa dos tarefeiros. Como sempre, solicitando aos nossos grandes amigos espirituais que higienizem nossos lares, teto, paredes e pisos, para fazermos um evangelho com muita paz, sem interferências negativas. Antes, queremos lembrá-los que a nossa casa já está funcionando e para atendê-los presencial ou à distância, é preciso que vocês marquem seus tratamentos pelos telefones 2605-6865 e 2606-6220, das 10 às 16 horas, pois o número de atendimentos será restrito. Serão todos muito bem-vindos. Então vamos iniciar o nosso evangelho de hoje pelo segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o seguinte: meu reino não é deste mundo. Quando lemos este capítulo, este título, devemos entender que Jesus se referia à vida futura, pois quando Pilatos o interrogou, dizendo-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Eu vim a este mundo para testemunhar a verdade. Com estas palavras, Jesus se referia claramente à vida futura, pois sem a vida futura, todos os seus preceitos, ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, este dogma, meu reino não é deste mundo, como principal ponto do ensinamento do Cristo, está entre os primeiros do nosso Evangelho, fundado por Kardec, nos esclarecendo que deverá ser a meta de todos os homens, pois só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e a harmonização com as leis de Deus. Os judeus tinham ideia incompleta sobre a vida futura. Só acreditavam na vida futura dos anjos, pois para eles eram seres privilegiados da criação, dando assim uma ideia da injustiça de Deus, pois não sabiam que um dia os homens pudessem tornar-se anjos e participar de uma felicidade angélica. Para eles, as leis de Deus eram compensadas pelos bens terrenos, pelas vitórias, as quais eles obteriam sobre os inimigos. Moisés confirmou, ao dizer essas coisas a um povo ignorante, de pastores que precisavam ser tocados, antes de tudo, pelos interesses deste mundo. Mais tarde, porém, veio Jesus nos revelar que existe um outro mundo, onde, graças ao nosso bom Deus, a justiça se realiza. E é esse mundo que Jesus promete aos que observam os mandamentos de Deus, onde os bons serão recompensados. Esse mundo é o seu reino. Jesus, no entanto, conhecendo o momento dos homens na época, evitou de dar os esclarecimentos completos, porque eles não entenderiam, não os teriam compreendido naquele momento. Assim como nós fazemos com nossos filhos, nem tudo nós podemos expor completamente enquanto eles são crianças.
Com toda a sua sapiência, Jesus apenas se limitou a colocar a vida futura como um princípio, uma lei, porém da qual ninguém escapa. Sabemos que todo cristão crê forçosamente ou desconfia de uma vida futura, mas a ideia da maioria é ainda vaga, incompleta e até falsa em muitos pontos. E é para o grande número apenas uma grande crença, da qual eles têm dúvidas e até mesmo incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto e em muitos outros o ensinamento do Cristo, porque os homens começaram a se mostrar maduros para compreendê-lo. Então era o momento. A vida futura não é mais um simples assunto de fé ou de uma simples hipótese. Já é uma realidade provada pelos fatos. Testemunhas oculares a vêm descrevendo em todas as suas etapas, de maneira que a dúvida não é mais possível. E a mais simples inteligência pode fazer uma ideia dos seus variados pontos. Assim, a descrição da vida futura é de tal maneira descrita, são tão racionais, são tão esclarecidas as condições da existência, feliz ou infeliz, que nela vivem, que acabamos concordando que não podia ser de outra maneira e que ela representa a verdadeira justiça de Deus. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura nos dá uma fé inabalável neste futuro. E essa fé, consequentemente, traz a moralização dos homens, porque muda o ponto de vista com que eles encaram a vida terrena. Os problemas da vida são enfrentados com mais paciência, porque já sabem que são de curta duração e que se encontram numa condição temporária, o que resulta numa calma de espírito e que lhe diminui a amargura. Pelo contrário, pela simples dúvida na vida futura, o homem se concentra na vida atual terrena, incerto do futuro, dedica-se inteiramente ao presente. E a menor perda, seja de saúde ou de seus bens, causa-lhe tremenda mágoa. Assim como um desengano, uma esperança perdida, o orgulho, a vaidade ferida, assim como tantos outros problemas, que não são problemas, mas sim degraus para seus crescimentos, fazem de suas vidas um verdadeiro tormento. Ainda assim, mesmo com suas perdas, o homem procura instintivamente o seu bem-estar. E como lemos no Evangelho, mesmo sabendo que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda ele quererá viver uma vida melhor, com menos preocupações. Deus não condena os gozos terrenos, mas o abuso em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. Meu mundo, meu reino, não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem que perde uma soma sem se perturbar, porém continua lutando para refazê-la dentro das leis de Deus. E aquele que se concentra só na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo que possui, cai em desespero. O Espiritismo, esta grande obra que não tem parada,
porque a evolução é contínua, permanente, infinita, está sempre ao nosso alcance e a sua direção ao Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes a cura dos nossos corpos enfraquecidos, o consolo para nossas almas abatidas, a energia para nossos espíritos prestes a sucumbir, o conforto, a consolação. Muitas vezes, nos momentos em que o mundo não nos serve de salvação, recebemos todas as bênçãos do Espiritismo, porque ele é a própria manifestação de Deus entre nós, porque todo o bem, toda a cura, todo o consolo não tem outra origem senão nele. Que nunca nos desampara e sempre nos acolhe. Nenhuma ciência, nenhuma outra religião tem esse poder salutar. Nós sabemos disso por experiência própria. E assim, nós vamos encerrando este nosso Evangelho, prometendo dar uma continuidade a ele no próximo Evangelho da Casa dos Tarefeiros, onde nós falaremos dessa vida futura, onde nós diremos: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então vamos encerrando o nosso Evangelho de hoje, fazendo as nossas vibrações, solicitando a todos vocês, os homens que ainda têm fé, os homens que ainda acreditam numa vida melhor. Vamos pedir a todos aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda sofrem por sua ignorância, vamos pedir a esses amigos espirituais que alimentem sua fé, que alimentem suas crenças, para que eles sofram menos, para que eles tenham mais esperança no futuro. Nós vamos pedir também para todos os dirigentes dos países, para que eles possam continuar recebendo, como continuaram até hoje, mas ouvindo as intuições que o plano espiritual está lhes transmitindo, para que nós tenhamos um mundo melhor, um mundo com menos sofrimento, menos dores, menos guerras. Nós vamos pedindo também para que as casas de orações, vamos rezando, vamos vibrar, para que todas as casas de orações continuem abertas, para que os seus dirigentes e todos aqueles que lá trabalham sejam fortificados, sejam reforçados para levar um pouco de amor para todas essas pessoas que os procuram em desespero. Nós vamos pedir também para todos os médicos e todas as suas equipes, para que eles trabalhem com mais amor, para que eles trabalhem além dos medicamentos, eles prescrevam amor para os seus pacientes. Nós vamos pedir também para os velhos e para os idosos. Os velhos, muitas vezes abandonados nas ruas, nos asilos, nas suas próprias casas, sem um pouquinho de amor. Que os amigos espirituais o acolham, o ajudem, os amparem. Que eles possam ser fortificados em seus espíritos com aquela alegria com que eles nos atenderam quando nós éramos crianças. E que eles possam terminar essa existência com muito amor,
podemos dizer até dentro de suas inconsciências, felizes, cumprindo a missão a que vieram. E os velhos, que embora a idade avançou, os anos se passaram, mas eles continuam firmes no seu raciocínio, que eles também possam aproveitar essa sua existência, ajudando a todos aqueles que precisam de uma palavra, de um conselho, de um amigo. E assim, nós vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, solicitando a todos vocês que vibrem muito. Todas as noites, ao se deitarem, que vocês vibrem pela paz do mundo, pela compreensão da humanidade. E nós vamos assim, dando uma boa noite para vocês, com muita paz, com muita tranquilidade, querendo que todos nós possamos ter uma noite tranquila e que possamos ser levados para lugares onde nós seremos reforçados para continuar a nossa tarefa no dia seguinte. Vamos todos com Deus, que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite.